Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. E nós estamos aqui para mais um episódio do Chama a Clínica. Hoje, sem uma guerreira. Sem a nossa companheira, nossa parceira, doutora Amanda. Infelizmente, não pôde estar aqui hoje. Tá Nós vamos dodói. mandar um salve. Vamos te representar aqui. Um Não vai beijo, ser a minha mesma querida. coisa, amiga, Melhoras sem pra você. você. É, Daqui a pouquinho mas- você tá de volta aqui com a gente. exatamente. Prometemos tentar cumprir e não deixar a falta da Amanda. Isso, exatamente. Vocês vão a gente vai Prevalecer. sentir mais falta dela do que vocês. Exatamente. E vamos falar mais um episódio do podcast semanal Chama a Clínica, trazendo sempre um pouquinho do conteúdo de clínica médica, conteúdo de medicina e um pouco de conteúdo de vida também, não é isso? Exatamente. A gente vai falar, sempre fala de não só de teoria médica, né? Casos clínicos, igual a gente já fez, a gente já falou de temas médicos, a gente inaugurou recentemente o Top 5. É verdade. De Nós já temos pneumonia, algum assunto em 30 minutos, top 5, caso clínico caso clínico e assuntos em geral. e assuntos em geral, que a gente gosta muito, a gente sabe que eu acho que principalmente os estudantes de medicina querem saber um pouquinho sobre a vida do médico, né? Não só medicina em si. E esse era um episódio que, desde antes da gente colocar em prática o Chamar a Clínica, a gente já tinha vontade de fazer. Exatamente. Porque, querendo ou não, a gente sempre se pega lembrando de alguns casos legais que a gente já passou, alguns casos emblemáticos, alguns casos desafiadores. E a ideia é a gente trazer hoje perrengues. Exato. Perrengues também. Não é? Perrengues, casos Isso. marcantes. Isso. Dificuldades do nosso dia a dia, assim, casos que nos desafiaram, né? Muitas vezes, casos muito desafiadores, assim, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico. Verdade. Mas também do nosso dia a dia, da relação com o paciente, da relação do médico, né? Então, assim, a relação médico-paciente, da relação entre médicos, relações que sobrepõem só a doença ou o paciente naquele momento. Podemos falar que são os bastidores da medicina. Exatamente. O lado B da medicina. Acho ótimo. E vamos, então, começar com o quê? Um caso marcante ou um perrengue? Pode escolher. Um perrengue. Um perrengue? Um perrengue. Pode falar, então, você primeiro. Um perrengue. Eu acho que... O maior perrengue. Eu não tenho dúvida do que o caso que eu vou contar aqui. Será que eu sei? Deve saber. Esse caso foi muito marcante, vai saber, sim. A pandemia do Covid, eu acho que assim, Nossa, fez a gente passar perrengues. vários perrengues, várias dificuldades, vários problemas. Né? Verdade. Então, assim, a gente viveu eu falo que uma época que talvez tenha nos dado o maior aprendizado do ponto de vista técnico e não técnico, né? Em medicina. E com vários desafios, uma doença nova, aquela dificuldade enorme. A gente, sem dúvida nenhuma, se a gente for um momento que a gente passou mais perrengue, foi o Covid. É verdade. A gente Dificuldades. parava e pensava assim, gente, nós estamos vivendo uma pandemia. Exatamente. É bizarro, E assim. vivendo mesmo, né? Assim, Vivendo, com todas as angústias, incerteza. A população toda passou por isso, mas trabalhar com isso foi realmente muito marcante. Muito difícil, assim. E hoje, a gente olhando para trás e vendo tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, assim, em determinadas situações no hospital, né? Tanto na enfermaria quanto no CTI, por exemplo. Hoje a gente vai discutir, correr leito na UTI ou mesmo na clínica médica. Tem hora que eu paro e penso, falei, meu Deus... isso aqui com Covid, que caos que era, assim. Nossa. É aquele caos, aqueles pacientes graves, né? Assim, aquelas famílias angustiadas, sem poder ver seu parente. Notícia por telefone. Meu Exatamente, terrível, assim. Você tendo que desenhar uma narrativa para dar pro familiar entender como o doente estava. Realmente foi um dos momentos mais desafiadores da gente. Deus. E a distância que se impôs, né? Assim, Exato. de tudo. Isso. Eu acho que foi um momento que hoje a gente olha para trás, tem um aprendizado, tem algumas lembranças boas, alguns momentos que a gente sofreu, mas em geral a gente viveu muito bem, assim, a gente conseguiu passar por isso de uma maneira muito
leve, ou tentou passar de uma maneira mais leve. Acho que foi o mais leve possível. Exatamente. E aprendeu muito, né? Acho que o aprendizado foi enorme. Mas o perrengue, então, essa introdução toda para falar do perrengue. Um plantão no Covid. Eu estava no hospital que eu trabalhava, tinham 4 UTIs em 4 andares diferentes e a gente estava no auge do Covid. As 4 UTIs, os 40 leitos do hospital, eram leitos Covid. Todos os leitos ocupados por Covid. O hospital tinha uns leitos de contingência para não atender os não Covid, mas os 4 leitos eram os 40 leitos eram de Covid. Eu estava de plantão. Nessa semana, eu lembro que era o terceiro plantão noturno que eu dava. Na época, eu coordenava o UTI. Então, tinha um buraco na escala, furos enormes. Todo mundo estava trabalhando igual louco. Exatamente. Assim, não tinha... Era muito difícil, assim. Então, as pessoas não estavam trabalhando demais. A gente não tinha plantonista. E eu estava o terceiro plantão noturno da semana. E o tanto de falta que tinha, tipo, abria buraco em questão de horas. Porque a pessoa descobria que estava com Covid. Exatamente. Isolamento, não sei o quê. E aí tinha que cobrir, né? Em cima da hora, assim. Te avisava de tarde que não podia dar o plantão à noite. Que comecei momento, com uma síndrome gripal. Pra ser coordenador. Difícil, é uma beleza, assim. Foi um desafio quadruplicado. Aí a gente... eu tava de plantão noturno, então... E eu e mais 3 colegas em andares diferentes do hospital. Eu tava numa UTI, a UTI tava com 100% de ocupação, 10 leitos ocupados. E eu tava... e assim, alguns doentes graves, a gente nos protocolos de prona, doente com ventilação mecânica super difícil. Verdade, assim, metade da UTI supinada, que é o paciente de barriga para cima, e metade da UTI pronada, o paciente de barriga para baixo. Vocês não têm ideia do que é isso? Que, aliás, quem viveu tem ideia, né? Mas... Quem viveu tem muita ideia. Para os estudantes de medicina, é uma realidade que eles não passaram por isso ainda, e espero que nunca passem, sinceramente, porque isso é um momento muito difícil. Então, por volta de umas 2, 3 horas da manhã, o plantão relativamente tranquilo, as coisas resolvidas na UTI. As UTIs eram fechadas, né? Só tinha acesso na UTI paramentado e tudo. Eu escuto alguém bater na porta da UTI. O conforto médico era próximo da saída do CTI, assim. Eu tava no conforto, eu tava até... Que horas que era? Eram umas 2h30, 3 horas da manhã. Ah, tá. Eu tava até me preparando para até descansar um pouco. Aí eu escutei alguém batendo na porta e gritando. Eu falei, gente, que estranho. Aí aí eu saí, eu era a pessoa mais perto lá, eu peguei e abri a porta para a pessoa que estava lá. Um técnico do hospital, que eu trabalhava nessa época, um técnico da engenharia do hospital, ele estava pálido, branco, com uma cara de assustado. Quase como poucas vezes que eu vi. Não como tem. poucas vezes eu vi. Eu falei, tudo Deus. bem, o que está acontecendo? Ele falou, doutor, pelo amor de Deus. Eu falei, o que está acontecendo? Você está passando mal? Não, doutor. O duto de oxigênio do hospital explodiu. Eu falei, não, como assim? Eu não estou entendendo. Não, lá Esse caso eu não sabia, eu tava no 18º andar, eu tava no 19º andar, naquela época, no 19º UTI. E tinha um duto... Era 17, 18, 19 e 20. Exatamente, os 4 últimos andares do hospital. Aí, no 3º andar do hospital, tinha lá a tubulação de oxigênio, tinha uma central lá, essa central caiu uma pedra, Meu Deus. não sei de onde que apareceu isso, mas caiu, não sei se foi e estourou a tubulação de oxigênio do hospital. E eles tiveram que fechar o oxigênio do hospital porque estava vazando tudo. Aí ele veio me informar que... O hospital inteiro? O hospital inteiro. Que a gente ia ficar sem oxigênio. Não, e nessa altura do campeonato, metade da UTI estava na ventilação mecânica. Não, a outra metade precisando de oxigênio. Todo mundo ali precisava de oxigênio. De alguma forma, ou catéter, ou máscara. E fora... Catéter de alto fluxo, tinha tudo. Alto fluxo, fora os que não estavam na UTI também. Sim, na unidade de internação. A gente tinha leitos Covid que, assim, você tinha... Os pacientes com Covid no hospital, assim, pra gente não falar 100%, 95%. Não, 95%. Estão usando oxigênio. Assim, só aqueles que estão em pré-alta, tudo que não estão fora do oxigênio. E na UTI, obviamente, todos estavam. Na minha UTI, alguns pacientes estavam em protocolo de prona, inclusive. Eu falei, não. Aí eu perguntei pra ele, falei assim, como assim? Me faz entender isso.
vamos ter que cortar o oxigênio do hospital. Eu falei, não. Gente, isso é impossível. Isso é impossível. Eu tô sem acreditar. Não, eu falei, gente, isso é impossível. Aconteceu, gente, eu estava lá. E isso não é conto de pescador. Eu estava lá. E nem conto do Covid. É verdade. Meu Deus. E assim, e aí... Eu tô pálida agora, não, só de ouvir essa história. E aí, de repente, eu falei assim, não, esse cara tá viajando, assim. Aí eu virei pro enfermeiro que tava comigo de plantão, o enfermeiro supervisor da UTI, e falei, olha, me dando a informação que o oxigênio do hospital estourou a tubulação de oxigênio, vai ter que ser fechado para reparo de emergência. Aí, volta esse técnico, e assim, a gente não vai conseguir arrumar agora de madrugada. Eu falei, você não tá, eu falei, você não tá entendendo. Eu preciso de resolver isso agora. Não tô conseguindo falar com o meu gerente, não tô conseguindo falar com o engenheiro responsável. Eu vou ter que fazer. E eu não consigo fazer o reparo disso agora. Eu falei, senhor, você não tá entendendo. Isso é uma emergência. Pacientes vão morrer. Aí ele tá assim, doutor, eu sei, mas eu não consigo fazer nada. Eu falei, meu Deus. E eu comecei aí. Na época, eu era o plantonista que estava nas UTIs de plantão, por ser um buraco na escala, eu era o plantonista mais experiente que tinha. Com mais tempo de casa, né? Isso. O que mais... Que isso faz muita diferença nessas horas, né? Exatamente, que tinha mais tempo de casa. Aí, todo mundo começa a me ligar. Começa, Fabrício, o que está acontecendo? Como que a gente vai fazer? Eu falei, gente, assim, vamos fazer um plano de contingência aqui. E assim, desesperado. Aí, tentando ligar para o pessoal da engenharia do hospital. E assim, e aí a gente falei, vamos ter que traçar um plano de emergência nessa situação que tá aqui. E aí o que a gente fez? Conversando, discutindo, liga para a direção do hospital, e assim, de madrugada, ninguém atende o telefone, e assim, liga Caótico, caos. Mas o caos instaurado. completo. Meu Deus. Vou pro bloco cirúrgico, eu falei, vou pegar as balas de oxigênio, todas disponíveis. Fomos atrás de todas as balas de oxigênio disponíveis do hospital. Pegamos tudo que tinha. O PS, o problema é que essas balas, 95% das vezes que a gente precisa também, ou elas estão na metade ou elas estão no vermelho. Exatamente. E mais que isso, gente, né? Isso é um caos, a gente vai transportar alguém, sempre tem que checar, isso é até uma dica. Sempre confira se a bala de oxigênio está com oxigênio. Transporte de oxigênio com a bala pela metade, nunca façam isso. Nunca, tem que estar cheia. Tá doido. Mas aí pegamos as balas. O problema é que eu tava com uma bala de oxigênio, ligava ela no ventilador, num paciente com FI de 100% pronado. Ela durava 15 minutos. 20 minutos no máximo. E aí a gente... mas eu falei assim, não tem jeito. Na UTI que eu tava, na ocasião, tinham 2 pacientes pronados. Na UTI... que estava no andar de cima, eu tinha 6 pacientes pronados em protocolo de prona. Alguns pacientes gravíssimos. E aí a gente traçou um plano de ação para tentar... Minutos, né? Alguns minutos. E aí, conversando com o técnico lá da engenharia do hospital, falou assim, quanto tempo você precisa? Ele assim, eu preciso pelo menos de 1 hora. Eu falei assim, olha, você não tem 1 hora. Eu falei, a gente tem... Ah, não, mas eu preciso de 1 hora. Menos de 1 hora é impossível. Aí que a gente falou assim, então... o oxigênio vazando lá embaixo. Eu falei assim, então a gente vai... Você corta o fornecimento de oxigênio 5 horas da manhã. Isso já era umas 3h30. 5 horas da manhã. Até lá a gente vai planejar aqui. 5 horas você troca. Até 6 horas da manhã a gente vai ficar 1 hora se virando aqui na UTI. E aí a gente traçou um plano de catástrofe. Nossa... Literalmente de catástrofe. Pegamos aqueles pacientes que estavam mais graves, colocamos uma bala de oxigênio, aí a gente falou assim, olha, os pacientes mais graves, eles vão ter que adaptar aqui, a gente não vai conseguir ter oxigênio para eles muito tempo, então vai ter que ser rápido. E os pacientes que estavam em catéter nasal, ou catéter nasal de alto fluxo, a gente ia desligar o oxigênio. Eu não tinha bala de oxigênio para todo mundo. Eu não tinha oxigênio para todos. Eu falei assim, eu vou colocar nos pacientes que estão mais graves, vou gastar as balas com ele. E nos que estão em ventilação mecânica, que eu consigo ambusar, porque eu vou gastar menos oxigênio, nós vamos ventilar ambusando. Nós vamos tirar ele do ventilador, porque o ventilador consome oxigênio muito rápido. E as balas não iam durar. E assim fizemos.
5 horas da manhã, parecia um filme, assim. Eu falo que Nossa. parecia um filme. Na hora que bateu 5 Eu horas da até manhã, arrepio. que desligou o oxigênio, me fez pensar, você tá num lugar que você depende, num navio, por exemplo, que você fala assim, agora apagou tudo, eu vou ficar à deriva aqui durante 1 hora e depois volta tudo ao normal e eu vou ver onde eu tô, o que que eu vou fazer. E assim foi. E assim, a gente se revezando, 1 hora, se revezando, ambuzando. Eu passava em frente aos boxes dos pacientes que estavam com o oxigênio desligado. Eu via pacientes saturando 80%, Nossa. 85%, e eu falava, gente, Rezando, ué, falando assim, falei, ué, gente, não tem jeito. a gente conseguiu, no meio desse caminho aí, algumas balas que conseguiram na endoscopia do hospital, tudo. Aí eu comecei a revezar. Eu deixava um oxigênio 10 minutos num paciente que estava no cateter nasal, corria, botava no outro paciente mais 10 minutos. A gente começou a fazer um rodízio de oxigênio no CTI. E foi E quanto fazendo tempo aquilo. que ele demorou pra consertar? 55 minutos. Foi assim, foi surreal. Eu falo que foi os 55 minutos que Duraram demoraram mais da vida. anos na minha vida. Tá louco. Porque foi muito difícil. Foi assim, e acabou que assim, no saldo, infelizmente negativo, um paciente que já estava muito grave, eu acho que ele faleceria mesmo de qualquer jeito, mas ele faleceu, um paciente dos 40 que estava na UTI. Os outros não morreram por Graças conta a desse Deus. episódio, né? Pode ter vindo a falecer depois por outros motivos, mas esse não. Por esse motivo não. A gente não teve nenhuma parada cardíaca. A gente não teve nenhum dano maior assim aos pacientes. Mas foi a hora que eu menos vi passar. Eu não vi a hora passar. E assim, eu tava nos boxes, assim, rodando os boxes da UTI, oxigênio, vendo a gente via no rosto das pessoas ali que estavam trabalhando o desespero de falar assim, olha, pode chegar um ponto De não ter. de não ter o que fazer mais. Meu De não Deus. ter o que fazer. Não, literalmente uma bomba relógio sendo desarmada e você Exatamente. contando segundos ali. Exatamente. Assim, você Nossa. tava correndo contra o tempo mesmo. Correndo contra o Mas tempo. você tinha que ter contado essa história depois, porque assim, a minha tem a menor graça. Não, vai ter graça. Esse perrengue Super aí, você ter graça. superou. Não, Você mas entregou tudo. foi perrengue, assim, que eu Meu não sei. Se eu não sei, se eu vou parar. Não, eu acho que vai ser tomara difícil que passar não, por assim, outra coisa tomara parecida que na não, vida. mas isso é uma história que me marcou. Nossa. Das histórias do Covid, assim, a gente viveu muita coisa, né? A gente viveu muita. No Covid e no nosso dia a dia, a gente vive muitas histórias. Não, tem muita coisa. A gente vai falar um pouquinho de histórias difíceis como essa, mas vamos falar de história legal também. Mas essa, sem dúvida, foi a mais difícil. Foi, assim, muito complicado. A gente ficou. Hoje as pessoas que estavam de plantão comigo nessa época. Dá pra pensar um pouquinho do que o pessoal do Nordeste viveu com aquela falta de oxigênio, né? Assim, Sim, que sim. drama, né? Que foi. Dramático. Países da América Latina, né? Vivendo falta de oxigênio, vivendo falta de insumo mesmo. É uma tragédia, gente, assim. Eu lembro A gente passou por momentos que eu, pelo menos, assim, Sim. eu nunca imaginei aquela situação de você ter que escolher, tipo, quem que eu vou levar pra UTI, quem que eu não vou levar, porque não tinha leito de UTI pra todo mundo. E olha que a gente tá falando de um centro onde a gente tem infraestrutura. E de um hospital, um deles que a gente trabalha, que tem muita estrutura. Então, muita. assim, A gente nunca pensou passar por isso. E passamos, assim, nesse hospital, inclusive, situações que a gente teve que até escolher qual ventilador que você vai ligar com o paciente, né? Assim, uma das lembranças desse período, uma enfermaria que a gente teve na época, assim, uma enfermaria com eram mais de 40 pacientes, que a gente nunca viu isso, tanto de pacientes, assim, e doentes gravíssimos, né? A gente entubando o paciente na unidade de internação. Então, assim, mas sem dúvida, mesmo passando por isso tudo, eu fiquei, eu acho que mais uns 2, 3 dias sem dormir depois dessa. Não tem jeito. Eu cheguei em casa no dia desse pós-plantão, eu fiquei acordado, assim. Eu acho que, até hoje não deve ter caído a ficha do que aconteceu. Foi terrível, assim. Porque, meu Deus. Foi uma experiência. Bom, gente, muito legal. então acabou o episódio com essa história aí. Não tem como falar mais nada.
Ah, Tô mas, consternada. mas vamos contar umas histórias boas também, Vamos, porque pra assim, descontrair. senão a gente vai falar só de. Mas assim, Tana, vou ligar o violino aqui. perrengue só não dá, né? Assim, perrengue. E é legal isso, assim, como que medicina é fantástico e a gente ama muito por isso, assim, porque a gente passa todas essas dificuldades, todos esses perrengues mesmo, igual a gente tá falando, mas a gente gosta tanto que isso ensina pra gente muito, né? Então, é muito legal. Os nossos residentes, isso é muito legal, as meninas que estão assistindo aí vão lembrar. Elas gostam muito de falar, assim, os atuais R2, né? Porque né, eles entraram no auge do Covid. Exato. Então, elas falam assim, não, se eu passei por isso, eu passo por qualquer coisa. Porque, pensa, eles acabaram de entrar na residência sem experiência. A gente com certa experiência, você mais experiente do que eu. Mas, assim, se a gente já passou por tudo isso com tanta dificuldade, com tanta incerteza, imagina os meninos entrando no hospital, na residência. Começaram a vida profissional deles numa situação dessa, né? Então, numa situação dessas. E todo mundo espalhado aí pelo Brasil, todo mundo que assiste a gente. Com certeza, assim. Não, deve ter 1000 histórias. Manda, aproveitar e pedir pra vocês mandarem as histórias. Manda, escreve lá nos comentários. Nosso canal, pra gente... No YouTube, pra gente saber dessas histórias de vocês também. E a gente traz aqui no próximo episódio algumas dessas histórias. Boa. Bom, assim, o meu não vai ser nada semelhante. Eu pensando aqui em algum perrengue, na residência tem vários que são super divertidos. A residência é um ambiente ideal de perrengue, né? Super. É o melhor momento de passar perrengue na residência. E quando eu tava na 4, que é a equipe que a gente trabalha, na residência que eu fiz, né, lá, a gente rodava entre várias equipes, 3 equipes. E aí, meus 2 primeiros meses foram numa equipe, e aí, logo que eu entrei na equipe, um dos primeiros dias eu tava com minha R+, a Bárbara vai lembrar dessa história. Boca maldita, eu falo com ela desde esse dia, eu falo assim, Bárbara, que boca é essa? A gente ficava olhando, né, os nossos pacientes que estavam na UTI para ver se eles tinham alguma proposta de alta, alguma previsão de subir. E aí, sempre um residente ficava à tarde. Então, de manhã a gente olhava os pacientes com os preceptores e aí à tarde algum ficava responsável ali por revisitar os pacientes, resolver algumas demandas e avaliar os pacientes que pudessem ter tido alta do CTI para unidade de internação. E aí a gente viu uma alta que estava fechada. E aí era um paciente super complexo, que tinha ficado vários dias internados, não sei se você vai lembrar desse caso. E aí tinha ficado vários dias internado lá no CTI, ele era um DPO-cítico, diabético, hipertenso, obeso, síndrome metabólica e infectado, aquele combo. Até agora eu não tô lembrando. Não tinha sido entubado em nenhum momento e estava com proposta de alta para a unidade de internação. E aí, na alta, tinha uma observação assim, tolerar saturação até 80%. Eu lembrei. Aí eu já vi isso. Meu Deus, como assim eu vou tolerar uma saturação de 80% para esse paciente? E aí estavam lá paciente DPO-cítico, alta carga tabágica, enfisema, sem pulmão, tolerância de saturação. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí comecei a abrir os exames desse paciente. Lactato de, sei lá, 4,5. Nossa Senhora. Aí eu fui olhar, uma hemoglobina meia boca. Falei assim, gente, que bombinha, né? Aí, era o 3º mês de residência. Você já tava reconhecendo o paciente grave, já até arrepiei. E aí, a gente almoçou, e aí, era 1h30, mais ou menos. Eu lembro, como se fosse eu fechar o olho aqui, eu lembro da cena. Eu tava descendo a escada com a Bárbara, ela tá assim, boa sorte. Eu falei assim, Bárbara, eu vou te ligar. Aí ela falou assim, não, vai dar tudo certo, vai ter nada não. Eu falei, tá bom. Aí ela foi. Eu tava no andar, fazendo minhas coisas, aí escuto, código azul. Aí eu falei, não é possível. E eu já sabia o leito que ele ia, e aí era o leito desse paciente. Você tava entrando no quarto, praticamente. Praticamente entrando no quarto. E aí, eu tava pertinho, entrei no quarto. E código azul, pra quem não sabe,
um código de parada ou que o paciente é encontrado desacordado. Então, assim, se tem uma parada ou a responsividade, é um código para acionar um time de resposta rápida. E todos os médicos e equipe assistencial que está ali perto vai para aquele quarto para a gente atender o mais breve possível. Algumas vezes não é um código azul real mesmo, não é uma parada, mas em algumas vezes é. E aí, nesse caso, ele estava desacordado no quarto, no banheiro. Ele tinha ido ao banheiro para evacuar, tinha alguns dias que ele não evacuava. E aí tava o filho lá. Ele, não, ele só desmaiou, ele tá bem. Aí eu fui, olhei, só que ele estava azul. Eu falei assim, não, ele não tá bem. O oxímetro não ia pegar nele. Eu falei, ele tá hipoxêmico aqui, e aí tinha pulso. Eu fui, conversei com ele, tava meio zonzo assim ainda. Eu não conhecia o paciente. Eu só conhecia a história dele. Aí, alguém ligou, sei lá, não sei se ligaram no quarto. Eu fui atender nisso, eu abri a porta do quarto, demorou esse dia. Sei lá se demorou também, ou se eu que tava aflita lá eterno, em né? 1 minuto não aparecia ninguém. Eu falava assim, meu Deus, tô abandonada aqui. E aí alguém ligou no quarto, eu atendi e falei assim, é código azul mesmo, pode vir todo mundo. E aí eu tô assim, Senhor da glória, o que eu vou fazer? Aí eu falei, será que tá parado, não tá parado, né? Mas nessa hora eu não tava ainda não. Mas eu falei, vai parar. E ele tava sentado no vaso, meio desfalecido, assim. Aí eu falei com o acompanhante, e só que ele era muito pesado. E aí passou alguém na porta e falei, gente, pelo amor de Deus, vem cá, a gente tem que colocar ele na cama. Aí conseguimos colocar ele na cama, e aí ele parou. Aí foi aquela correria, todo mundo volta, e aí foi entubado e direcionado para os cuidados intensivos lá na terapia intensiva. E quando as primeiras pessoas chegaram, porque abriu a porta, era só meus R iguais. Só os R0 começando. E aí apareceu. Só que só de ver um rosto amigo, eu já fiquei assim, meu Deus, graças a Deus chegou alguém. A gente já tinha começado a RCP. Quando o pessoal da UTI chegou, não era isso mesmo que tinha pra fazer. O pessoal tava saindo com carrinho, tava chegando com carrinho e tal. Mas, e aí, assim, é muito ruim você viver essa experiência sem conhecer, sem ter algum vínculo com a família, né? Porque, assim, por mais que seja ruim quando você tem vínculo, é uma situação ruim e tal, mas já existe uma conexão ali com a família, fica um pouco menos difícil algumas notícias. E nesse caso eu não tinha, né? Então foi uma série de primeiras vezes, assim. Foi o primeiro código azul. Primeira vez que eu conduzi... A gente já tinha rolado isso com a Carol, que é minha R igual, quando a gente... Antes de entrar na residência de maternidade... Mas sozinha mesmo a primeira vez, né? Sozinha mesmo a primeira vez. Eu tinha passado em outro hospital, num programa de especialização, e comecei. E aí a Carol, que foi minha colega, foi minha amiga de residência, entrou comigo lá. A gente tava fazendo clínica médica nesse outro hospital. E aí, no primeiro dia de plantão nosso noturno, os R1s ficavam sozinhos no plantão noturno, mas na primeira semana eles davam um boi pra gente e o R2 ficava com a gente. E aí, lá era um outro código, chamaram o código. Eu olhei pra Carol e falei, Carol, não é possível. Então, a gente já tinha participado de um código, mas não protagonistas como dessa vez. Sim. E aí, foi ela, uma das primeiras que entraram, assim. Aí eu falei, nossa senhora. E aí, depois de ter sido conduzido pro CTI, esse paciente, eu fui conversar com a família, colher, explicar o que estava acontecendo. Ele foi reanimado, voltou, mas o prognóstico era muito ruim, ele acabou falecendo muito grave, depois. né? Assim, muito grave, muito grave. Um paciente de alta chance de ter... de desfecho desfavorável, desfecho ruim, né? Assim, igual como aconteceu. Mas esses momentos da residência, principalmente, né? Quando a gente tá entrando no hospital, a gente inexperiente, assim, é muito... E antes, gente, de tocar o código azul... Tem um barulhinho que eles fazem. Agora eu não sei reproduzir. Mas é um barulhinho. Quando toca aquele barulho, até hoje, o coração já para. Já erra a batida. Exatamente. É igual aquela campainhazinha do aeroporto que todo mundo escuta. Na maioria dos hospitais é assim. Meu Deus. A gente fica traumatizado um bom tempo, né? Tá doido. Demais. E é igual barulho de bip. Eu escuto até hoje. Assim, eu tô ouvindo, tô assim, barulho de bip. O celular da residência, né? O celular do plantão da residência. Assim, é um perrengue
parada cardíaca é sempre um perrengue. Sempre, sempre. Parada cardíaca sempre é um momento difícil. Ainda mais quando você tá chegando no hospital. Então, assim, E assim, esses perrengues o filho nos tava acompanham. lá, presenciou, aí depois a gente retirou e explicou tudo e tal. Mas, nossa, e a condução foi muito rápida, o time de resposta rápida veio, todo o suporte. Mas foi um caso. Foi rápido olhando agora, né? Não. Naquele momento não é rápido, Aquele 1 né? minuto que Não é o rápido. time demorou pra chegar. Nunca, Nossa. parece que o time de resposta rápida não é é rápido. não é. Mas é isso, assim, o tanto que É isso muito- marca a vida da Isso. gente. E o tanto que dá aprendizado, né? Dá, A gente aprende demais, muito com essas demais. situações, assim. Mas o principal pra mim foi, eu lembro, assim, de detalhes da gente lendo o caso, falando assim, não é possível. Quê? Como assim? Não sei o quê. E aí vai e acontece. Foi tipo uma premonição. Eu liguei pra Bárbara e falei, Bárbara, que língua maldita. Mas é interessante você falar isso, assim, aí até falando um pouquinho de uma questão técnica, é o que a gente fala muito no hospital. Muitas vezes, o paciente internado, a gente já pode ter e os scores, né, as coisas que a gente usa para deterioração clínica, a gente tem isso às vezes muito, a gente consegue prever que o paciente vai ter aquele desfecho. O que vocês fizeram aquele dia, nesse dia, né, foi prever que esse paciente fosse ter esse desfecho, né? Tanto Então, é isso que é muito esses legal. pacientes são pacientes que demandam um pouquinho mais da nossa atenção. Aquele paciente que tá mais crítico ali, Exato. mesmo na unidade de internação, a gente tem mais cuidado, fica mais próximo, pede exame, repete exame, vai várias vezes no quarto. É isso aí. Isso já faz parte da nossa rotina pra gente tentar evitar esse tipo de desfecho, né? Exatamente. Mas esse foi um caso emblemático. Assim, Foi pra mim. muito, muito. E assim, não é. É um caso muito difícil, Carol. Assim, eu não tenho dúvida que o perrengue é parecido, não é bem parecido. Não, ficou isso aqui, ó. Mas eu tive não ficou. Em segundo lugar. Você tinha que ter me contado, você tinha que ter dado spoiler. Spoiler, né? Eu achei que você lembrava, eu achei que eu tivesse te contado. Não. É isso. Assim, eu acho que a gente podia até. Talvez uma coisa legal que a gente podia fazer é contar. Vamos falar um perrengue agora, um perrengue que nós agora, como equipe, a Amanda não tá aqui. Verdade. Um caso emblemático da da gente, e eu acho que tem até um recente. Mas eu acho que seria legal a gente contar, falando em perrengue, assim, a gente tá falando do lado B, né, da parte difícil, das dificuldades que a gente passa no dia a dia. De um caso que a gente fez recentemente. Se você concordar comigo, a gente pode falar do caso que a gente teve no hospital recentemente, de um testemunho de Jeová. A gente até publicou o caso, inclusive. Esse caso é um caso. Foi premiado no Congresso de Clínica Médica. Exatamente. O caso de um paciente que a gente depois escreveu. A gente ainda parece uma novela mexicana. Nós vamos falar muitos detalhes do caso em si, porque a gente tem objetivos até de publicar esse caso depois. Mas esse caso foi um caso que nos marcou muito. Eu acho que de todos os mais pontos difíceis de vista que eu já assim, conduzi. Eu posso falar que tá no meus top 5 aí de dificuldade técnica mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Dificuldade diagnóstica pela raridade até, né, da síndrome que esse paciente apresentou. E condução mesmo, né? A forma com que as coisas foram acontecendo parecia uma novela que a gente tava vivendo. A gente falava assim, meu Deus, isso não é possível. Porque o caso já era complexo, o caso clínico complexo. Ele tinha várias doenças complexas, raras e diferentes. O paciente interna com uma dislipidemia grave, uma hipertrigliceridemia muito grave, acentuada. Mais de 3.500. Exatamente. A gente começa a tratar essa hipertrigliceridemia, esse paciente faz uma insuficiência renal. Então, assim, do ponto de vista técnico, já era um caso que foi ganhando complexidade cada vez mais a internação. E aí, na avaliação desse distúrbio metabólico, a gente foi descobrir que ele tinha uma síndrome rara, né? Que era o motivo pela dislipidemia dele e pela essa hipertrigliceridemia dele. E aí ele evoluiu com essa disfunção renal aguda, que a gente fez a propedêutica. E aí era um caso assim, não, vamos pedir esses exames. Aí no outro dia a gente vai ser isso. Não, é isso, não tem como ser. Aí no outro dia nada disso. Tá tudo normal. Tudo normal. Aí a gente falava assim, meu Deus, o que é isso? E aí isso foi crescendo, né? Isso foi... Chamamos a ajuda do pessoal da nefrologia. Aí a nef tá assim, eu nunca vi isso. Então, e o paciente piorando a função renal. E a gente estudando em casa. E a gente correndo atrás. Madrugadas ali. Até que a gente definiu, vamos biopsiar o rim.
Que foi uma decisão difícil. Muito difícil. Mas que chegou um ponto que não dava pra fazer outra coisa. Aí, porque o paciente tinha uma disfunção renal, tinha um quadro sistêmico que a gente não sabia o que era, e fomos partir para a biópsia renal. Um detalhe importante, dentro de todo esse contexto, já era complexo do ponto de vista médico, clínico, ele também era complexo do ponto de vista social e religioso. Esse paciente era um testemunho de Jeová. Isso. Então, assim, para as pessoas que não sabem, os testemunhos de Jeová, eles não podem receber, por questões religiosas, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, não podem receber transfusão de sangue. Eles não podem receber transfusão, tá? Eles se negam a receber por questões religiosas. E esse paciente fez uma biópsia renal. E aí, antes de pedir a biópsia, e quando a gente soube que ele era testemunho de Jeová, a gente olhou a hemoglobina dele, na hora. Na hora, Falou exatamente. assim, não, uma hemoglobina de 8,5 nessa época. Ele Era até chegou com 10. Com 10, exatamente. Mas aí foi consumindo nesse quadro ali, a gente investigou tudo nessa altura do campeonato para entender por que ele estava consumindo. E no momento que a gente pediu, porque ele estava evoluindo com uma disfunção renal e consumindo ali hemoglobina, a gente falou, vamos investigar, carenciar, estudo. Nada, não tinha nenhuma... E ele tinha, gente, é muito bom. Medicina é bom demais. Exceto pelo fato de que o paciente não leu o livro, e aí ele atrapalha a nossa vida de exercer a medicina que já tá no livro. Ele tinha um VCM de 106. O VCM é um grande aliado ali na gente tentar... Um diagnóstico diferencial da anemia, né? Exatamente, né? O que tá causando essa anemia. E aí eu tinha lido há pouco tempo, fazendo uma revisão para dar aula para os meninos de hemograma, que um VCM acima de 106, maior ou igual a 106, é quase patognomônico de megaloblástica, de carencial. E aí eu fui pedir a B12 e falei assim, cara, com certeza, tá aí, matei charada. Se consagrei, né? Não, que? Já quase corri pro abraço. Se consagrei. Aí, né, medicina não é assim essa alegria toda que ela promete. Passou 2 dias e B12 é um exame que demora um pouquinho no hospital. Passou 2 dias, chegou lá, B12 dele normal, tipo, da melhor caminho, 2.000 cacetada. Sem dúvida. E eu falei, meu Deus, não é possível. Tudo que a gente pede, não fecha. Tudo que a gente pensa... Tudo que a gente pensava, não era. Tá errado. Aí, a gente pediu biópsia renal, ele tava com uma hemoglobina de 8,5 e falou assim, não vai dar nada. Uma Menos de 1% renal. dos pacientes sangram. Exatamente. Eu nunca tinha acompanhado um paciente que tinha sangrado, você já? Eu já tinha sangrado muito. Hematúria leve. Eu vi uma vez. Muito? Não, mas não, nenhuma hematúria ameaçadora, não. Definitivamente não. Não, hematúria leve, que caía ali 1 ponto, mais ou menos, de hemoglobina. Em 24 horas melhorava e pronto, Isso, acabou. Resolveu. O que aconteceu? No dia seguinte, a gente chega no quarto do paciente com hematúria franca. Franca hematúria. Gente. É assim, a gente foi dosar a hemoglobina, 6,5. Ele caiu 2 pontos de hemoglobina em 24 horas. Ele fez uma anemia muito grave. E já estava mais sintomático. Taquicárdico. Exato. Um pouquinho mais dispneico. Com fadiga, com dificuldade de movimentar no quarto. Ele estava andando normal, esse paciente estava tranquilo. E começou a ficar hipoxêmico. Exatamente. Ele começou a cair a saturação, uma coisa que isso não estava acontecendo. E aí passamos já não bastasse a complexidade de tudo que estava acontecendo com esse paciente, a ausência de diagnóstico, e a gente buscando a todo custo o diagnóstico sem encontrar, um paciente jovem, né? A gente queria alguma coisa para tratar o doente. Ele tinha a questão do testemunho de Jeová. A gente estava com um doente grave, estava com um doente prestes a precisar de uma transfusão de urgência e a gente não podia transfundir, assim. Aí a gente foi rever tudo, assim, né? Foi parte estudar, jurídica, parte médica, rever prontuário, falar assim, gente, tem que ter alguma coisa. Temporalmente, só pra vocês se situarem, era uma terça quando ele fez a biópsia. Na quarta, e a função renal degringolando. Exatamente. Aí, quarta, sangrou a vida. Na quarta mesmo, a gente chamou o pessoal da URO. Isso, a urologia foi pro caso da quarta-feira. Pra gente ver se tinha alguma coisa. E aí, tinha um coágulo dentro da bexiga. Foi crescendo esse coágulo. Esse coágulo, à medida que ele foi sangrando muito, ele obstruiu a via urinária por conta desse coágulo. E esse coágulo tava lá. A injúria renal aguda dele, que tinha um componente renal, foi acentuada, piorou mais intensamente por um componente pós-renal também. Exatamente, da obstrução. Por uma obstrução. A gente passou uma sonda vesical de demora nesse paciente. Aí ele começou a urinar... Uma hematúria. Uma hematúria franca, mas a gente, assim... E vocês não têm ideia, gente... nessa altura do campeonato, a gente já estava até pesando, assim, vale a pena pedir exame, não vale, porque nós vamos tirar mais sangue desse paciente.
E aí, só que também ao mesmo tempo a gente tinha que ver, né? E a gente pediu um exame pra tarde. Tanto para avaliar a urgência dialítica, porque ele já tava com uma creatinina próxima de 10, ureia de 100 e tantos, começando a ficar mais acidótico. E aí a gente pediu um exame pra tarde. Ficava eu, Fabrício e Amanda assim, ó, no aplicativo, tentando achar. E aí quando achava, e as residentes também, mandava Todo no grupo mundo. falando assim, hemoglobina de tanto. A hemoglobina dele na sexta era 5,8. 5,8. E aí na sexta, esse paciente estava com uma creatinina... Não, aí na quinta, quando a gente passou a visita, conversou com o pessoal da NEF, falou assim, ele só tá usando uma estatina de diferente. E ele já usava estatina antes. E é Sim. muito raro, né, uma Insuficiência lesão renal. renal aguda relacionada à estatina. Mas era o que a gente tinha no momento. Apesar de ser a medicação para tratar, o que ele tinha levado ele aí ao hospital era o que a gente tinha. Ele falou, vamos tirar. E aí saiu a biópsia. Saiu o resultado parcial da biópsia na quinta. Exatamente. Né? A gente não vai dar esse spoiler aqui, né? Não, Nossa, não da vamos. biópsia. E eu sei Vocês vão que, ficar curiosos. no final das contas, esse paciente era 5,8 na sexta. O pessoal da URO quis levar ele para um procedimento cirúrgico para tirar aquele coágulo, porque estava obstruindo a via urinária. Só que ele estava urêmico. Ele estava... Urêmico, insuficiência com renal. Ele precisava... hemoglobina de 5,8 e testemunho de Jeová. Exatamente. E para levar ele pro bloco, não tinha jeito de levar sem ele fazer hemodiálise antes. Isso. Então, assim, ele E tinha fazer hemodiálise para esse paciente seria catastrófico por causa da anemia anemia profunda, assim. Ele ia Aí, colocar... eu sei que a gente conversou com a família, conversou com ele, conversou com a esposa. E fomos para casa, junto com a equipe da NEF, falando assim, vamos tentar até amanhã, vamos tirar a estatina. Fizemos medidas para tentar melhorar a hemoglobina que não seja transfusão. A gente foi... Que não seja a transfusão, né? Que não... E aí a gente foi... Rezando. Torcendo para... E assim, indo atrás da legislação, da jurisdição, de tudo aquilo, para falar assim, jurisprudência, né, que chama, né, de transfundir o paciente de testemunho de Jeová. No final, assim, a gente acabou contraindicando o procedimento cirúrgico. Foi. Não, nós bancamos. A Amanda me ligou, falou assim, Carol, querem levar ele pro bloco, não vou deixar. Eu falei, não deixa, Fabrício, não deixa, esse paciente não dá pra ir pro bloco, vamos esperar. Exato. A gente espera até amanhã pra gente decidir se ele vai pro bloco, vai dialisar, o que ele vai fazer. Porque ele vai ter que transfundir. Que vai ter que transfundir, era 5,8. E é complexo, gente, é muito complexo. Muito complexo. Isso aí Isso é um tema de vários podcasts. Exatamente. Mas, em resumo, pra gente fechar, que tá acabando. No outro dia, por milagre, qualquer coisa que seja, a gente nem dormiu direito, ficava assim à noite pensando. Não pedimos exame de sangue pra ele à noite. A hemoglobina dele foi pra 6,2, ou seja, parou de cair. Começou a subir e a função renal começou a melhorar. E o coágulo começou a diminuir. O coágulo vesical começou a diminuir. Sim. Falei, incrível. Incrível mesmo. Eu acho que esse foi o caso mais emocionante. Na forma com que ele foi conduzido, a dificuldade que foi imposto pra gente. Não, desafiador. Foi, sem dúvida. Porque ele foi desafiador do início ao fim, né? Ele nunca foi um caso que a gente teve um momento... o olho e teve um momento de tranquilidade, assim. A gente ficou inquieto, né? Inquieto o caso porque inteiro, nós, assim. o tempo inteiro a gente ficava assim, tá passando alguma coisa que a gente não tá vendo. Exatamente. Né? Foram acontecendo outras complicações, outros fatos no hospital que prejudicaram muito o doente, assim... Que decorrente da doença dele, obviamente, mas que a gente foi desafiando muito, assim, foi nos desafiando muito. Foi um senhor perrengue. Perrengue. Senhor pra fechar perrengue. Os bastidores da medicina nesse episódio. Exatamente. A gente pode marcar mais vezes de falar, porque é legal contar esses casos. Tem outros casos também. Tem. E a gente pode marcar um só de casos... Legal, bons. Bons no sentido de... com relação médico-paciente, os emocionantes. Isso. Emocionantes. E recados finais. Se inscreve no canal, dá o joinha lá no canal, chama a clínica. Comenta, escreve, coloquem sugestões. A gente tá doido pra saber o que vocês querem falar. Isso. Que a gente fale aqui. E segue a gente tanto no YouTube quanto no Spotify. Chama a clínica. Se inscreve lá no Spotify para você receber os nossos episódios semanais. As notificações lá. É só marcar no sininho do YouTube que você começa a receber todas as nossas notificações. Assim, sempre que tiver um episódio novo, geralmente toda terça, a gente solta um episódio novo lá. Você vai receber as notificações e vai acompanhar a gente de perto. Frase final hoje por conta de Dr. Fabrício. É
essa frase para variar, né, que a gente gosta muito aqui do William Osler, outra. Se você quer ser um médico, eu encorajo. Não há nada melhor, não há melhor emprego no mundo para tentar ajudar as pessoas e torná-las melhores. Nesse mês que a gente comemora o Dia do Médico, né, mês de outubro, eu acho que nada mais do que a gente falar bem. A gente falou aqui um pouquinho dos perrengues, né? Mas eu acho que os perrengues fizeram a gente crescer e aprender mais. Eu acho que amar ainda mais a medicina. Nossa, Então, certamente. Amei se a vocês frase. querem ser médicos, eu os encorajo. Demais. Aqui no Chamar Clínica, vocês serão constantemente encorajados e motivados a amar essa profissão nossa. Tem até post no meu... nem foi combinado, que eu não sabia que você ia falar essa frase. Mas tem post no meu Instagram sobre isso. Nós temos a melhor profissão do mundo. Exatamente. Mestre Carol, segue. Chama Clínica. Me segue, manda pros amigos. É isso. Beijo, até a Beijo, próxima. pessoal.